Glória a Deus. Que Jesus possa presentear quem fez a prova. Amém. Trazendo a lembrança. Vamos orar. Te damos graças a Deus por esse momento. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos continuamente na Tua casa. Vem falando conosco, Deus. Que nesse momento cale-se a voz do homem, sobressaia a voz do Teu Santo Espírito. Que nós possamos sair totalmente diferentes da maneira como nós entramos. Que possamos aprender mais da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha a ser constante na nossa vida. Aleluia. Pai. Tira de nós todo empecilho, tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Amém, Senhor. Que cale-se a voz do homem, sobressaia a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Convido os irmãos a abrir a Bíblia perto da onde a pastora estava, 2 Reis, capítulo 5. É um texto conhecido. Porém, os textos bíblicos é igual ao poço. Quanto mais se lê, mais cavuca, melhor Glória é a a água, Deus. né? Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Acharam? Amém. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Ele era doente. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela era espólio de guerra, né? Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O rei achou que era cilada, né? Sim. Vamos cair em guerra aqui, os caras vão socar a bomba em mim. Igual o Vladimir Putin lá, né? Versículo 8. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Olha a diferença de quem tem fé e quem tem, né? Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo:
Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não o faria? Mas agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Amém. Versículo 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite o presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Glória a Deus. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de encurvar-me no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Glória a Deus. João 1,19 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui nós vimos, Naamã era um homem respeitado. A Bíblia começa dizendo que ele era o comandante do exército. Então ele não era qualquer um. Ele era um general vitorioso, excelente em guerra. Por fora, ele tinha tudo: farda, honraria, prestígio, reconhecimento, status social, né? Fala que ele tinha uma moça que servia a esposa dele. Então ele tinha patrimônio, mas por dentro ele carregava algo que lhe envergonhava, uma lepra, e que o fazia sofrer. Não tinha cura naquele período. Não sei se os irmãos já conheceram, tiveram contato com alguém que tem hanseníase, né? Falava lepra, não se chama hanseníase. A pessoa tem que fazer um tratamento longo, e aqui em Cuiabá o tratamento é ali, no Júlio Miller. Você vai lá, toma vitamina, e pega um remedinho no posto, ele inicia com 6 meses. De 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da intensidade, né, que está o ferimento. Aí você faz o tratamento, ele é prolongado, a pessoa fica com a pele meio amarelada, ou os olhos amarelados. É um tratamento doloroso, traz vergonha, né? E quem convive com essa pessoa, é aconselhável todo mundo ir fazer o exame. Você vai lá no dermatologista fazer o exame, ele aperta o cotovelo, a orelha, o joelho, até sair um líquidozinho que leva para o laboratório para identificar se alguém ao redor
está contaminado para iniciar o tratamento. Se ficar teimoso, né, não querer tratar, logo começa as feridas externalizadas. Aí tem que ir amputando os membros. Então, é uma doença silenciosa, contagiante, e ela traz vergonha para a gente. A gente fica todo sentido com vergonha. Não é assim? Com Naamã era diferente. Imagina ele, uma autoridade. Então, e ali a gente pode imaginar que muitas pessoas o viam sorrindo. Imagina ele fardado com as conquistas. Ele estava sorrindo por fora, mas por dentro, ao ficar quieto ali, devia sentir muita vergonha. E aqui nós vemos que Deus queria curar Naamã, e o coração dele também. Contudo, o processo, ele era algo simples. E como sempre, nós dificultamos as coisas. Nessa noite, nós vamos entender que os 7 mergulhos nada mais é do que orientação divina simples para a nossa vida. Eu tenho uma colega que fala, né, tudo é simples. Eu admiro o jeito que ela fala tudo é simples. As coisas, elas são bem resolutivas. Nós, quem dificultamos o processo, criamos empecilhos, somos nós que criamos empecilhos, ficamos inventando coisas, esperando algo, o malabarismo, para que as coisas ocorram bem. Somos nós. E o primeiro ponto que nós podemos tirar desse texto, aprender, o primeiro banho é o banho da renúncia. É o banho da renúncia. Anota aí Marcos 8:34, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o próprio Jesus. Naamã teve que tirar a sua armadura e todo o seu status de quem ele era. Ele fala: não são os rios lá da minha terra melhor do que aqui de Israel? Esse riozinho, tudo, sei lá como que ele imaginou, de repente ele pensava, esse riozinho poluído, pequeno, não tem nada aí, não dá nem de pegar um peixe bom. Lá os rios da minha cidade são melhores, são mais formosos, bonitos, poderia banhar lá e ficar curado. Então o primeiro banho é o banho da renúncia. Ele teve que tirar a armadura, aquilo que escondia a vergonha dele. Muitas vezes precisamos renunciar aos nossos status, renunciar aos nossos títulos. Precisamos deixar de lado o orgulho e procurar, buscar a cura. Eu não sei qual é a armadura que você veste, eu sei qual que é a minha, eu conheço a minha armadura. Todos nós temos uma aplicação prática para esse ensinamento. Deus quer agir em nós. Amém. Mas estamos cheios de máscaras e aparências. Precisamos nos despir do nosso orgulho e deixar o Senhor agir. Naamã precisou descer do pedestal. Assim como o paciente precisa mostrar o ferimento para o médico, se a gente não for lá no médico, no exemplo da lepra, e mostrar, fazer os exames, deixar ser tocado, não alcançaremos a nossa cura. Se assim não fizermos, não vamos alcançar. Então o primeiro mergulho é o mergulho da renúncia. Precisamos renunciar todos os dias a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa arrogância, tudo isso que nos separa de Deus. Segundo aprendizado desse texto é a nossa fé. Hebreus 6:11, isso é clássico, né? Sem fé é impossível agradar
ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Naamã, ele precisou crer numa simples palavra, primeiro, da serva. Ele acreditou no que a mocinha disse. A mocinha disse, lá no final do versículo, no início do versículo 3, quem dera o meu Senhor tivesse na presença do profeta. Primeira vez que ele creu foi aqui. E na segunda, quando um subordinado dele falou, meu pai, se o profeta tivesse dito algo difícil, só mandou ir lá. Então ele teve que baixar a bola novamente. Muitas vezes a gente está num patamar e a gente não escuta a pessoa mais simples, porque a nossa arrogância, o nosso orgulho nos impede de entender que o simples é o essencial, é o necessário. A gente fica esperando alguém rebuscado falar alguma coisa. Não. Foi a serva que falou. A serva, a escrava de guerra lá, coitada. Uma menina. E depois foi um dos subordinados dele. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de estar em cargo de liderança na cadeia de comando, onde toma decisão. Quando as pessoas estão nesse local, nesse status, muitos não aceitam conselhos de quem é subordinado. Não aceitam. Não sentam na mesma mesa. Não estão juntos. Eles apenas escutam quem está na mesma hierarquia e acabam esquecendo que o conselho sábio, ele vem daquele que estuda a palavra. Amém. Nós nos contentamos com aquilo que nós temos. Ficamos olhando só de cima para baixo as outras pessoas. Naamã precisou baixar a bola. E ele precisou ter fé. E a fé é o primeiro passo para o milagre. A fé é o primeiro passo para o milagre. Não importa quem traz a mensagem. O importante é crer em Deus. Às vezes a gente fica esperando. Eu vou no culto quando o irmão X vai pregar. Ou quando a irmã Y. Quando aquele outro irmão lá que não fala bem, nem vou no culto. Não vou. Ah, o irmão que vai pregar lá, não gosto dele. Não vou nesse culto. Né? Nós estamos descredibilizando a palavra. A palavra é a mensagem que vem do Senhor. O importante é crer. Se Naamã não desse crédito para a escrava, e depois para um subordinado, ele iria continuar doente. Muitas pessoas estão doentes porque estão com o ouvido tampado. E que nós podemos aprender, um exemplo prático, às vezes uma palavra simples, em um culto simples, é que vai trazer a resposta que nós esperamos. Aleluia. De repente é no culto de sexta-feira que nós vamos ser curados. E é o culto que a gente tira a credibilidade. É sexta-feira. Vou até de bermuda. Eu nem vou, né? Vou direto para a feira comer o pastel que o irmão prometeu, que até hoje ele pagou. Não vou não, vou ficar lá esperando, cercando ele. Na hora que ele passar, né, nem venho. A gente fica esperando algo extraordinário. A chave para o nosso milagre está na nossa fé. Amém. Terceiro ponto que nós podemos aprender, terceiro mergulho, é a dedicação. É a dedicação. Colossenses 3:23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor. Que nós podemos entender que a serva, ela não fazia para o Senhor dela, ela fazia para o Senhor.
Porque ela poderia muito bem, deixa ele se ferrar para lá, né? Ele já me sequestrou mesmo, sou escravo, que morra, né? Ela fazia para o Senhor. Nós vemos também que Naamã, depois de curado, ele separou um pouquinho de coisa para presentear o profeta. Ele levou presente, ele estava disposto a ofertar. Isso mostra gratidão a Deus. A nossa oferta, o nosso compromisso mostra gratidão a Deus. O quanto nós somos gratos. E, irmãos, eu quero que entendam, não é a quantidade da oferta, não é a quantidade de dinheiro, não é o quanto tempo eu me dedico a ficar na igreja, mas é a intenção, é com a intenção que nós fazemos, quando nós fazemos, por que fazemos, com a intenção que fazemos. Não é apenas o protocolo, o rito, a cerimônia, é a intenção. Amém. Era a intenção de Naamã que o fez ser curado. É a dedicação. Eu não sei qual é a sua maior dedicação hoje, mas nós sempre nos dedicamos a alguma coisa. É algum bem, é alguma pessoa, é algum relacionamento, é alguma série, é algum filme, alguma música, alguma roupa, alguma coisa. A gente é dedicado a alguma coisa. Todos nós somos dedicados a alguma coisa. Deveríamos ser primeiro a Deus, depois as coisas. Mas todos nós somos. Leva engano achar que Naamã se dedicou. Aplicação prática desse ponto. Servir a Deus exige entrega. Devemos deixar o nosso melhor ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Devemos fazer com alegria. Naamã, depois de curado, fez com alegria. O quarto ponto que podemos aprender desse texto é a obediência. O quarto mergulho, o mergulho da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Naamã, ele queria outro tipo de milagre. Ele queria ser recebido pelo profeta. Ele achou que ele ia chegar lá, alguém ia levantar a mão, ele ia sair flutuando. Ia chegar alguém flutuando lá, levantava a mão, ia vir um raio do céu, limpava a pele dele, trocava a pele, igual cobra troca de pele, né? Achou que ia ser assim. De repente nós estamos achando isso. Eu vou orar para Deus. Deus vai tocar no coração do meu chefe, ele vai quadruplicar o meu salário sem eu fazer nada. Vai lá. Vou ganhar na Mega Sena sem jogar. Tem gente que está assim, né? Vou ganhar na Mega Sena sem jogar. Nada contra quem joga. Eu vou ganhar lá nesse NTCAP aí. Vou ganhar um caminhonete sem comprar lá o ticket. O meu salário vai aumentar sem eu produzir mais, sem eu fazer mais, sem eu me dedicar mais, sem eu me capacitar mais. Naamã achou que ia ser assim, ele ia chegar lá e ia vir alguém flutuando lá, levantar a mão, cair um raio nele e ele ia ficar curado. Ele queria outro milagre, não mergulhar no riozinho, mergulhar nessa lagoa aí, né? A obediência, ela abre portas que o orgulho fecha. A obediência, nossa, a obediência, ela abre porta que o orgulho fecha. O Senhor, ele age no simples.
A bênção, ela vem em obedecer e não questionar, em não entender. Tem muita coisa que nós não vamos entender. É apenas obedecer. Obedecer e crer, acreditar, comprar a ideia. Comprar a ideia. Teve um tempo que eu trabalhava no cartório de registro de imóveis e eu ficava assim admirado. Hoje eu entendo. Quando chegava alguém e falava, comprou a propriedade de porteira fechada sem ver, estava lá assinando a escritura. Não sei se alguém já viu isso. Aqui em Cuiabá não tem isso, é mais para o interior. Onde eu trabalhava, eu fazia escritura de várias cidades. E tinha muito produtor que comprava a propriedade com o maquinário e o rebanho de porteira fechada. Nem ia lá ver, tem gente que não ia ver, comprava tudo. Tinha certeza que o negócio ia dar certo, tinha esperança. Na maioria das vezes acertava, poucas vezes errava com determinada pessoa. Isso é acreditar. É acreditar. Se comprar um negócio ali, é um investimento robusto, não é para qualquer um. É acreditar. Isso é fé. E o resultado disso só vem com obediência. Acreditar. Você dá um tiro certeiro. É só com obediência aquilo que lhe foi orientado. Se a gente parar para pensar, para Naamã era absurdo quem ele era, da onde ele veio, o recurso que ele tinha, o que ele fazia, o que estava disponível a ele, para ele ir lá escutar sei lá quem que é esse cara aí, vem lá, mergulha aí. Não é só isso. Não deve ser só isso. Só isso. É só isso. E que a gente precisa para ter intimidade com Deus é ler a palavra e orar. É só isso. Tem que ir no culto lá onde o pastor levanta a mão e um aleijado levanta, onde a Ana Paula Valadão vai tocar. É lá que eu vou receber esse milagre. Depende de mim. Só fazer o básico. É o básico. É só o básico. Obediência. A obediência, ela abre portas que o orgulho fechou. Deus só pede para nós algo simples. Você vai ler a Bíblia aí, você vai ver. Não tem nenhum pedido absurdo. Todo pedido é simples. Não tem absurdo. Quando Deus nos pede para perdoar, a gente só precisa perdoar. É simples. É só obedecer. Mas a gente dificulta o processo. O quinto mergulho, o quinto banho, é o da humildade. Tiago 4,10: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e Ele nos exaltará. Naamã precisou se humilhar. Imagina um homem poderoso, de prestígio, no rio simples, diante daquela galera, diante das pessoas que estavam observando ele. E ali eles puderam notar o ferimento dele, as feridas dele. Puderam contemplar como ele estava. A humildade é o caminho que leva para a restauração. A humildade é o caminho que nos leva para a restauração. Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. O Senhor dá graça aos humildes. Muitas vezes nos falta humildade para pedir ajuda. Nos falta humildade para pedir oração. Nos falta humildade para corrigir, para reconhecer um erro.
nos falta humildade para reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que a gente precisa melhorar. Falta humildade. Não me esqueço de uma determinada situação onde eu trabalho, a colega lá deu o comando. Ela era gestora, ela deu o comando. Era assim, uma véspera de um feriado prolongado, era na véspera do carnaval, de uma determinada tarefa. Eu nunca tinha feito aquela tarefa. Aí ela deu a direção. Era numa quinta-feira. Aí eu lembro que sexta-feira ela não ia faltar, que estava com o neném pequeno. Ela não viria porque estava com o neném pequeno. E era para eu fazer essa ação na quinta-feira seguinte. Então ia passar uma semana. E me faltou sabedoria de anotar. Eu vi ela fazendo, fiquei ali, moleza. Quando eu fui fazer, só alegria. Só alegria. Eu só não queria pegar minha cabeça e bater na parede. Fiz a tarefa errada. Só que eu vi que eu fiz errado. Já errei, né? Só me resta pedir desculpa e perguntar como arrumar. Só que acho que a minha atitude impressionou ela. Ela estava esperando eu me justificar. Não, eu falei, não, chefe, não é o nome dela. Eu errei. Eu não prestei atenção devida, passou um tempo considerável e errei. Eram 13 ações, eu acertei apenas 9. Mas eu estava comemorando, eu tinha acertado 9. Não tinha errado 4. Na minha cabeça acertei 9. Nunca fiz. Aí o que eu preciso fazer para corrigir? Né? E onde eu trabalhava, nesse setor, eram algumas pessoas que estavam lá, eram assim, bastante arrogantes, presunçosas, né? E eu era novo ali, acho que ela achou que eu era semelhante àqueles. Falei, a senhora me perdoa, o que eu tenho que fazer para corrigir? Me ensina que eu vou corrigir. Ela bateu na mesa. Sai daqui que eu não quero ver você. Fica quieta ali, depois a gente conversa. Aí deu horário de ir embora. Ela falou, não, pode ir embora, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia eu voltei, pensativo, né? Transferi eu de lugar. Beleza. Aí ela veio e me pediu desculpa, que ela estava alterada. Estava zangada. Né? E parabenizou porque eu tinha errado pouco, dado o grau de dificuldade da tarefa. Eu reforcei o pedido de desculpa e agradeci, e queria aprender como corrigir. Eu fiquei pensando, se eu inventasse uma desculpa, culpasse ela, que poderia ter culpado ela, que ela falou uma vez, sumiu, né? Ficou uma semana sem ir, teve feriado, e o trem saiu errado. Poderia ter jogado esse migué, vai que colava. Com certeza ela poderia me punir. Então a gente precisa reconhecer quando a gente está errado. A gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer. A humildade, ela deve fazer parte de nós. E Naamã, ele entendeu isso. Se ele continuasse no pedestal, ele não iria receber a cura dele. Com certeza, não há registro bíblico aqui, mas nós podemos imaginar que com certeza ele já tinha consultado com os médicos da época. Ele tinha recursos. Devia ter algum médico à disposição dele. Ele era o governador. Ele não era qualquer um. Ele não era qualquer um. Então ele teve humildade de ir lá e pedir ajuda. Ele foi lá no rei, a menina falou isso. Foi lá no profeta. A gente precisa ser humilde. Deus exalta, dá graças aos humildes, e resiste aos orgulhosos, aos soberbos, aos arrogantes. Me lembrei de uma cena de ontem. Ontem nós fomos uma apresentação, uma pessoa querida para nós, depois nós fomos no shopping.
Não sei para os irmãos que já tiveram oportunidade de ir naquele Planet Park, tem um brinquedo lá que você pega um martelo e bate para medir o nível de força. E a galera bombada lá, batendo, e lá, a pontuação lá em cima. Chegou um baixinho, gordinho, falei, na minha cabeça, esse baixinho vai passar vergonha. O baixinho fez um movimento, gordinho, né? Fez um movimento com o corpo e bateu. Nossa, o mais forte não chegava, ele precisava de uns 200, 300 pontos para alcançar essa pessoa. Eu fiquei olhando, falei, cara, quebrou todo mundo. Eu não sei se os irmãos já repararam, o homem disputando coisa, né? Quando perde, parece que afeta o ego. A galera bombada ficava revoltada, ia lá, comprava outra ficha, você escutava o trem batendo, porrada no trem, mas não conseguia. O gordinho espancou a galera, foi longe, dava lá 8 mil e poucos pontos. Chegou próximo, era 7 mil. Alguém me incentivou a ir lá, não vou nada. Meu ego já foi massacrado. Passar vergonha no débito ou no crédito? Não vou nada. Nem tentei. Vou treinar escondido, né? De repente. Né? Mas brincadeira à parte, nós precisamos ser humildes. Né? Esse senhor chegou lá com o filhinho dele, pegou o martelo e toma. O bombadão que estava lá era maior que eu, o braço dele nessa largura. Disfarçou e vazou. Na mão foi pedir ajuda. Ó, ajuda eu aí, eu tô ferrado. Ajuda. A gente precisa pedir ajuda. Quando não pedimos ajuda, sofremos sozinho. Quem não pede ajuda sofre sozinho. Sofre calado. Muitas vezes o outro está ali disposto a te ajudar. Você sofre calado. Assim é em casa, assim é no serviço, assim é no trânsito, assim é aqui na comunidade, na igreja. A gente precisa pedir ajuda. Irmão, me ajuda. Me ajuda com essa tarefa. Ó, li essa passagem, não entendi. O que você acha? O que Deus falou no seu coração dessa passagem? Me ajuda em oração com esse ponto. Eu tenho uma demanda aqui, me ajuda em oração para solucionar ela. Ora pelo meu emprego, ora pela minha família, ora por mim. A gente precisa pedir. Sexto banho, sexto mergulho, é o mergulho do compromisso. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Naamã, após ser curado, assumiu um compromisso a servir somente ao Deus de Israel. Amém. Versículo 18, mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Olha lá, ele foi audacioso. Quando o meu senhor o rei entrar no templo de Rimmon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, porque se eu não fizer vai ser decapitado, né? Está enrolado. E eu também tiver que encurvar-me no templo, quando assim eu prostrar no templo, que o Senhor Deus perdoe este servo por isso. Eliseu disse, vá em paz. Deus não quer apenas nos curar. Deus quer sentir o nosso compromisso. Aleluia. Muitas vezes nós não somos compromissados do jeito que deveríamos ser. A gente segue um rito, segue um protocolo, né? Eu vou pro culto lá domingo, de vez em quando eu vou na sexta, de vez em quando eu contribuo, vou pôr meu nome na escala, um dia antes eu invento uma desculpa, não venho na escala, outro vem no meu lugar, e assim a gente vai indo. Nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando só nós. Estamos enganando. E naquilo que a gente se ausenta, o Senhor providencia alguém para estar no nosso lugar. Pode reparar. O dia que você pôs seu nome na escala não veio, outra pessoa veio.
O dia que você prometeu limpar a igreja, outra pessoa veio e limpou. Que sabe, muitas vezes limpa até melhor, porque vem com o coração disposto. O dia que a gente prometeu uma ajuda para alguém e não fez, outro foi lá e socorreu. Muitas vezes, no descompromisso, enganamos só a nós mesmos. E assim nós somos, com a família, no serviço, no dia a dia, com as pessoas. A gente acha que está enganando o outro. Estão enganando a nós mesmos, só a nós. E o compromisso que a gente faz, primeiro é com Deus, é com o Senhor e com as coisas do Senhor. E a gente não consegue enganar o Senhor. Depois de receber a bênção, Naamã fez o compromisso. Muitos, depois de receber a bênção, vazam da igreja. Nós devemos continuar firmes, orando, dedicando ao ofício, dedicando à leitura, aprendendo, reconhecendo Deus em cada momento da nossa vida. Precisamos continuar com o nosso compromisso. Como era lá no primeiro amor, né? Como a pastora fala, lá no primeiro amor, era mais intenso. Por fim, o 7º banho foi o banho do perdão e paz. Amém. Filipenses 4 diz, 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, Amém, e as nossas mentes em Cristo Jesus. É a paz do Senhor que excede o entendimento. Não é algo lógico. Quem Naamã era ir lá mergulhar num rio e sair curado. É ilógico. Sai da nossa linha de raciocínio. Está além do que a gente imagina. Mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. Naamã pediu perdão que o Senhor Deus perdoe este servo por isso. Que o Senhor Deus perdoe este servo. O Eliseu falou para ele: vá em paz. Quando pedimos perdão, liberamos perdão, nossa alma ela é curada. E a paz que vem de Deus está conosco. Aí nós somos lavados, purificados. Agora, quando a gente fica amarrando ali, ó, causando, né, como diz alguns, quando a gente fica ali causando, vai só piorando as situações. O exemplo do dia a dia, guardar mágoa é deixar uma ferida exposta, aberta, continuamente. Só o perdão, ele cura por completo. Eu não sei o que você precisa praticar com relação a esse ponto, mas nós precisamos viver em paz com o nosso Criador, conosco, com quem está ao nosso lado. E o desafio é perdoar e ter paz com os nossos algozes, né? Quem nos provoca. Porque quem a gente ama é fácil, mas é aquele que nos persegue. E é aquele que está ali puxando o nosso tapete. A gente tem que viver em paz. Em paz. É a paz do Senhor que excede todo entendimento. Muitas vezes a gente não entende o comportamento do outro, a gente não tem empatia com o comportamento do outro, e ao invés de amenizar o problema, nós potencializamos o problema, aumentamos a confusão. A maioria das vezes somos nós mesmos, não é o outro não, é nós quem aumentamos, colocamos mais lenha
na fogueira. E Deus pede para a gente: vá em paz. O profeta diz: não, vá em paz, procure a paz, cause paz, provoque paz, viver em paz. Se a gente não tomar cuidado, nós somos levados por esse vento de violência que tem continuamente. Logo, logo a gente está no meio da guerra. Mas precisamos viver em paz. Em paz. Para concluir, versículo 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Amém. Deus não quer apenas mudar a nossa aparência. O Senhor quer transformar o nosso coração. E um coração alegre deixa o rosto formoseado, deixa o rosto bonito. Cada mergulho que Naamã fez representou uma mudança interna, para depois vir a mudança externa. Muitas vezes, de maneira externa, nós estamos bem, mas internamente não. A gente precisa estar bem, estar em paz. O Senhor hoje te chama para mergulhar. Amém. Não em um rio físico. Porque a gente tem um rio próximo aqui, não é um rio físico, mas é mergulhar nele. Eu não sei qual que é a sua rotina, mas todos nós temos uma rotina que para ninguém é fácil. A gente acorda, vai para o serviço, tem as tarefas domésticas, tem o cuidar da família, tem a tarefa ministerial, mas precisamos nos dedicar ao Senhor, precisamos nos entregar ao Senhor, mergulhar nele. Amém. O externo é fácil mascarar, põe uma roupinha bonita, passa uma maquiagemzinha, penteia o cabelo, está ali, mascarou já, é fácil. O interno precisa ser tratado, e é só com mergulho, é só com intensidade, é com dedicação, com compromisso, com fé, com obediência, Aleluia. com quebra de orgulho, com mudança de mente. E isso é um desafio. E esse desafio é para nós, não é para quem está lá fora. Quem está lá fora está maquiado. Esse desafio é para nós, sermos verdadeiros na presença do Senhor. O Senhor é Pai, o Pai conhece o Filho. Quem é pai e mãe conhece o Filho só de olhar. Você conhece. Deus nos conhece. Amém. Eu te convido a ficar de pé. O louvor. Hoje mergulhe na presença do Senhor. Deixa o Senhor levar sua dor, seu medo, seu orgulho. Escolha mergulhar em banhos espirituais. Nós vamos sair limpos, renovados, cheios de paz nessa noite. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aleluia. A paz que transforma, que renova, que muda a nossa vida. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu sei que o Senhor pode transformá-la. Aleluia. Baixe sua cabeça, faça sua oração. Pai, te damos graças a Deus por esse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te invocamos. Nós declaramos a tua santidade, a tua grandiosidade. Declaramos que só o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai.
É o Senhor que nos transforma, que nos renova. É o Senhor que tira de nós tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor mesmo, Pai. Muda a nossa visão, muda nosso entendimento, muda o nosso coração, Deus. Nós pedimos, Senhor, deixa-nos mergulhar na Tua presença de maneira mais intensa, de maneira constante, contínua, Pai. Que possamos, Senhor, mergulhar no Senhor de verdade, Deus. Que sejamos transformados, que tenhamos a nossa pele renovada, assim como foi a pele de Naamã, Deus. Que seja transformados, que possamos voltar continuamente ao primeiro amor, Deus. Talvez estejamos acostumados com a lepra, com a ferida, com o pecado, Pai. Talvez nem sentimos mais vergonha do pecado, Pai. Mas estamos aqui para sermos transformados, Senhor. Muda em nós, muda a nossa atitude, muda o nosso caráter, derruba o nosso orgulho, derruba a nossa presunção. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecermos na Tua presença, Senhor. Aleluia. Senhor, o Senhor sabe da dificuldade de cada um aqui. O Senhor sabe da minha dificuldade. O Senhor sabe dos nossos desafios. O Senhor sabe, Senhor, aonde é o nosso ponto fraco, aonde é o elo fraco da nossa vida. O Senhor sabe, Senhor, quais são os gigantes que nós enfrentamos todos os dias. Nós estamos aqui para Te louvar, Te agradecer, Te adorar, declarar a Tua santidade. Pai, no nome de Jesus, derrama o Teu sangue sobre a nossa vida, cubra-nos, Senhor. Da ordem os Teus anjos que estão ao nosso redor, protegendo contra todo e qualquer ataque do mal, Senhor. Protege, Senhor, de nós mesmos. Tira o nosso orgulho, Deus. Ajuda-nos a sermos humildes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos o caminho da humildade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pedirmos ajuda, Deus. Aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que possamos ser obedientes, Pai, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Deus. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar a tudo aquilo que não veio do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Nós renunciamos agora, Deus, toda a autossuficiência. Renunciamos, Senhor, os compromissos que nós fazemos que não é com o Senhor, Pai. Aumenta a nossa fé, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos os compromissos que devemos ter com o Senhor, Pai. Que nós sejamos humildes em todo momento, Deus. Que possamos caminhar, Senhor, em perdão, recebendo perdão e distribuindo perdão, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, venha estar conosco, Pai. Cada dia que passa, que sejamos, Senhor, provocadores de paz, que possamos distribuir paz, Deus, em nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Nós pedimos, Senhor, o Senhor venha visitar aqueles que não vieram, Deus. Pedimos, Senhor, especial por cada um que fez a prova do Enem de hoje, Pai. Que o Senhor venha ser com eles, Deus, em nome de Jesus. Já prepara para a semana que vem, Pai, que possamos fazer o nosso melhor. Nessa semana sejamos considerados mais que vencedores em Cristo Jesus. Talvez nem mereçamos, Pai. Nós queremos ser considerados mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a Tua paz venha estar conosco, Deus. Nós declaramos que só o Senhor é o nosso. Aleluia. Só o Senhor é o nosso Senhor. A mão do seu irmão, abençoe ele, diga a ele que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o teu rosto. Vai em paz, meu querido, que a sua semana seja abençoada, seja próspera, de conquista, de milagres. Que você seja alguém que espalhe a paz,